Eis-nos aqui, Senhor, para mais uma reunião. Graças a Deus por estarmos todos reunidos. Graças a Deus por cada um dos irmãos e irmãs em Cristo aqui presentes. Graças a Deus por cada um dos irmãos e irmãs que também nos assistem pelo canal da Obediência. Estamos, pela vontade de Deus, no mesmo sentimento crístico, na mesma vibração espiritual, nos preparando para mais essa reunião de culto. Aqueles que estão presentes, eu peço que revisem seus aparelhos celulares e, se ainda não colocaram no silencioso, que o façam, para que nós, pela vontade de Deus, possamos aproveitar ao máximo a reunião de hoje. Dito isso, eu peço que os irmãos fiquem de pé, para que nós possamos dar início a essa reunião espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, vamos começar cantando o hino da obediência a Deus. Hoje com acompanhamento da gaita e do violão. Amen.
E eu não posso deixar de começar essa reunião espiritual dizendo que coisa linda, um hino cantado com 2 instrumentos musicais. Eu quero agradecer a Deus pela sintonia de 2 irmãos em Cristo, um com 81, quase 82, o outro com seus 17, 18, né? Que não tinham ensaiado. Esta foi a primeira vez que se pegaram para um dueto. E graças a Deus, no improviso, o hino não foi nem ensaiado, viu? Talvez com algum ensaio pudesse ficar ainda melhor, mas sem ensaiar já ficou maravilhoso. Um hino bacana, gostoso, né? Que é uma oração importantíssima. Graças a Deus por isso. E esse improviso já começou antes, né? Com a dupla, nós cantando alguns cânticos, Gervásio e Gabriel, antes também, graças a Deus. Com alguns erros, né? Mas a gente vai treinando, vai... O professor Dalmani não está hoje, então a gente também não deixa por menos, a gente tem que trabalhar, né? É o Andemos então que nós estávamos cantando antes de começarmos a reunião. Queridos, graças a Deus por mais essa ocasião, mais uma reunião de culto aqui no Templo Santo André em Portão. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo aqui presentes, como também pela vida de cada um dos irmãos e irmãs em Cristo que está assistindo ao vivo agora ou que vai assistir depois em algum segundo momento a posterior. Eu quero, pela vontade de Deus, eu falei na reunião passada que nós teríamos novidades, teríamos boas surpresas para a reunião de hoje. E nós teremos, pela vontade de Deus. Mas antes eu quero fazer aqui a leitura de um trecho bíblico para nos dar a entrada de tudo aquilo que nós, pela vontade de Deus, haveremos de ver, ouvir e vivenciar juntos hoje, aqui no Templo Santo André. E aqui, na palavra de Deus, no livro de 1 a Timóteo, Timóteo que foi um discípulo do apóstolo Paulo, no livro de 1 a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 11, a palavra de Deus diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, que seja apto para ensinar, não dado ao vinho, não sendo espancador, não sendo cobiçoso de torpe ganância, mas sendo moderado, sendo não contencioso, sendo não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Que este não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e não caia no laço do enganador. Da mesma maneira, da mesma sorte, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, não de torpe ganância, enfim, que sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem, e que sejam irrepreensíveis. Queridos, esse trecho fala com cada um de nós, toda a comunidade, porque esse é a nossa moral cristã. Nós precisamos dar um bom exemplo, nós precisamos fazer as coisas certas. A gente vem falando em outras reuniões, nós precisamos ser luz lá fora. Depois que a gente sai pela porta do templo para fora, terminou a reunião e até a próxima reunião, nós precisamos dar um bom exemplo lá fora, com as pessoas que Deus colocou como companheiros de jornada. Nós precisamos ter uma vida íntegra, correta, nós precisamos praticar os bons valores que desde o princípio aprendemos, nós precisamos ter uma vida moral regrada, nós precisamos defender os valores corretos, justos e certos que desde o princípio recebemos. Esse é o dever de todos nós. E todos nós temos essa grande responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, a palavra diz, versículo 1, que esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quando a palavra fala aqui em episcopado, ela está falando em assumir, em dar um passo adiante no que diz respeito à entrega de mensagens. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que esteja aqui presente no Templo de Santo André, ou que talvez esteja nos assistindo pelo canal da Obediência, que Deus também está lá, trabalhando, preparando e abrindo, quem sabe, logo ali adiante uma oportunidade para também
desejar esse episcopado, também fazer parte desse trabalho do episcopado, entregar mensagens, também passar adiante essa instrução, esse conhecimento bíblico, com as boas orientações e a boa inspiração que do alto recebemos. E também aqueles que assumem e desejam o episcopado, excelente obra desejam, porque quão maravilhoso é quando a gente pode arregaçar as mangas da camisa e, recebendo essa inspiração do Supremo Criador, do Onipotente, nós podemos versar aquela inspiração que recebemos durante a semana, durante os dias que transcorreram, em instruções e no dia da reunião de culto, a partir de algum trecho bíblico como ponto de partida, ou de algum trecho de todo o cabedal de conhecimento que nós temos, poder trazer algum exemplo moral, poder trazer algum bom exemplo para que a gente possa, pela nossa prática de vida, com a obediência a Deus, também poder inspirar outras pessoas, sendo irrepreensível, sendo sóbrio, sendo vigilante, honesto, hospitaleiro, pronto para ensinar. Olha quantas qualidades que todos nós temos que ter, mas também aqueles que desejam o episcopado, também aqueles que vão fazer uso da palavra para entregar mensagens, não sendo dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso. Olha, Timóteo foi um discípulo de Paulo, que ele aprendeu do próprio apóstolo Paulo, antigamente chamado Saulo de Tarso. Ele aprendeu do próprio Paulo orientações, ensinamentos, e mais que isso, através do exemplo de Paulo caminhando pelas mais diversas comunidades do mundo antigo, ele aprendeu na prática, de comunidade em comunidade, de igreja em igreja, ele aprendeu como Paulo trabalhava, como Paulo fazia, como Paulo ensinava, como Paulo se portava quando alguém perseguia, como Paulo se portava quando alguém injustamente o acusava de alguma coisa. Que nós possamos aprender também com os bons exemplos da palavra de Deus, os bons exemplos do Novo Testamento, especialmente dos 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, dos Atos dos Apóstolos, das Epístolas e até do próprio Apocalipse, que nós possamos aprender boas lições, para que nós também possamos, mais que desejar um episcopado, para que nós possamos, chamados por Deus, dar um passo também para poder entregar mensagens. E eu quero hoje, com muita alegria, alegria enorme no Templo Santo André, comunicar a todos que começa a entregar mensagens hoje, Marcelo da Silva Riete. Começará também a ser usado por Deus na entrega de mensagens, assim como a Lourdes começou há pouco tempo atrás também, né? E talvez, como eu disse, talvez outra pessoa esteja pensando, outro irmão, outra esteja pensando, quem sabe, também ser usado por Deus. Por que não? Por que não? Nós precisamos estar prontos para que quando o Senhor chamar, quando Ele nos chamar, nós estejamos prontos para dar esse passo. E não fique pensando uma coisa, ó. Às vezes a gente fica pensando assim, primeiro eu tenho que me preparar, primeiro eu tenho que não sei o que, primeiro eu isso. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Porque quando Jesus Cristo chamou os primeiros apóstolos, Ele não foi nas escolas que existiam na época, na cátedra, para pegar lá os letrados, os entendidos, os sabidos. Ele não fez isso. Quando Ele foi buscar os primeiros apóstolos, Ele buscou os primeiros apóstolos entre aqueles que eram homens simples, sem letra, com quase nada de estudo, e Ele transformou aqueles homens, dando a eles a maior de todas as experiências que eles podiam ter na vida, que era acompanhar, junto com o Mestre, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o tempo que Ele teve de peregrinação nesse plano físico. E que a gente possa também, entendendo que Deus vai nos capacitando na caminhada, que se Deus está te chamando para esse trabalho, não joga fora o teu talento. Mesmo quem está aqui no Templo Santo André, ou quem está nos assistindo pelo canal da Obediência, se Deus está te chamando, está te insistindo, te dando essa inspiração de também ajudar nesse trabalho, não deixa para amanhã. Na última reunião ainda falei de um irmão que deixava para amanhã, quando eu me aposentar eu vou ajudar mais a igreja, quando eu me aposentar eu quero, vou me preparando, eu vou estudando, eu vou isso e aquilo, quando eu me aposentar eu vou começar o trabalho da pregação. 2 meses depois, 60 dias depois da aposentadoria, esse irmão foi embora. E aí, o que você está esperando? O tempo não é ontem, o tempo não é amanhã, o tempo é hoje, o tempo é agora, e nós precisamos fazer o nosso trabalho agora, a partir de agora. Pela vontade de Deus, então, fará uso da palavra agora, já na sequência, o irmão Marcelo da Silva Riete, para a sua primeira prédica,
depois passando a palavra para a irmã Lourdes, depois retornando para mim para o encerramento. Então, pela vontade de Deus, tem a palavra o irmão Marcelo. Boa noite, irmãos, tudo bem? Fazendo um complemento então do que o irmão Gervásio falou agora, tá? Em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 27, diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo e se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se na corrupção do mundo. E em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 24, diz: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Seu irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, né? Quer dizer-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi o Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, e não apenas pela fé. Irmãos, eu entendo que nós todos aqui temos uma fé inabalável. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Estamos aqui todos emanando nosso pensamento ao nosso Criador, buscando a nossa evolução espiritual. Precisamos disso para enaltecer o nosso Deus, né? Nos colocar em comunhão a Ele. E como é bom isso, não é? Mas agora eu pergunto: tem você feito obras em nome de Deus? Tem você ajudado o seu próximo a se encontrar com Deus? Ou ter pelo menos praticado o que aprende com a palavra dele? Não digo hoje em fazer algumas caridades de valor monetário, roupas, comida. Se pode, ótimo. Mas o que eu me refiro sim é no mínimo levar o amor dele para as pessoas que te rodeiam. Pergunta agora para pensar: quando foi a última vez que você falou para uma pessoa do seu meio, familiar, um amigo, que o amava? Disse palavras de conforto, palavras positivas, acolhedoras. Temos que, além de pregar a palavra de Deus, temos sim que agir conforme o que Ele nos ensinou, que é amar o próximo. Seja aquela pessoa que temos com rancor, uma mágoa, aquela pessoa que discutimos por um assunto que nos fez mal um dia e hoje não conseguimos perdoar. Não foi Deus mesmo que nos ensinou a oferecer a outra face?
Vamos começar a colocar os ensinamentos de Deus em prática? A teoria nós aprendemos aqui. Aqui alguns irmãos trazendo tópicos das passagens bíblicas, outros lendo, estudando. Mas vamos colocar isso em prática? Vamos começar agora? Eu queria sugerir aqui um exercício, se vocês permitirem. Eu queria que cada um de vocês virasse para o irmão do lado. Virem e olhem nos olhos de cada irmão. Sem vergonha, pode virar, porque não tem ninguém do lado, olha para trás, enfim. E só fala para ele assim: meu irmão, eu amo você. Vamos exercitar mais um pouco? Vamos virar para o outro irmão. Vira para o outro lado, olha para trás, outra pessoa. E fala: meu irmão, eu amo você. Foi bom, não foi? Agora vamos melhorar? Quem sabe ao chegar em casa hoje, olhe nos olhos de quem está te esperando. Ou se estiver longe, liga. E só fala: eu te amo. Só. Não precisa justificar, não precisa fazer nada. Só fala: eu te amo. Nós vamos deixando sempre para amanhã, que o seu Gervásio estava falando antes, para amanhã o que podemos fazer hoje. E amanhã pode não existir, né? Vamos deixando para amanhã dar uma declaração dessa para as pessoas que amamos. E não concordam comigo como é bom falar? Imagina para outra pessoa que está ouvindo. Mas não fale querendo ouvir de volta. Se sinta bem falando, expondo o que você realmente sente, sem esperar um retorno, sem esperar ouvir de volta. É para isso que a gente está aqui estudando, evoluindo, buscando a palavra de Deus. É para isso. É para a gente fazer o bem. Não fazer o bem esperando a troca de ter que ter. Aí eu vou falar eu te amo, ele não me falar eu te amo, eu vou ficar magoado, ele não me ama. Cada um tem seu jeito, a gente está mais evoluído que alguém. Então, fala por si. Não espere o retorno da outra pessoa. Então, irmãos, vamos levar o que Deus nos ensinou para fora daqui. Seja um eu te amo, seja palavras de conforto, ajudar o próximo. Eu quero deixar aqui essa reflexão. Vamos levar o que aprendemos com o nosso Deus às outras pessoas. Vamos colocar em prática, seja ela em palavras ou em ação. Então agora eu quero passar a palavra a Lourdes. Deus conosco, graças a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez unidos, e um Deus conosco que nos assiste no ar. Graças a Deus por mais essa reunião espiritual. E muito lindas as palavras do irmão, parabéns. Precisamos, a nossa seara é grande e nossos semeadores são pequenos. Graças a Deus por mais essa ajuda de Deus, né? Obrigada por Deus. Tirei uma prédia da Vida e Legado. Gosto muito de ler as coisas que o professor Gard escreveu. Ele foi um homem, a gente sabe, mas foi um homem guiado por Deus. Deixou o aprendizado para nós, né, bem explicado, um aprendizado maravilhoso. E eu tirei uma pédia que diz sobre a luz. E como o irmão falou ali, uma mensagem diferente, mas muito boa mesmo, porque às vezes até em casa mesmo, às vezes com a convivência,
Às vezes na correria do dia a dia, né, a gente às vezes nem vale a pena dar até um esposo, um filho, dar um abraço depois, quando está no caminho, lembra que podia ter dito mais palavras de amor, né? Porque viveu hoje que o amanhã pode ser tarde mesmo. E é uma grande realidade. Então vou ler aqui sobre Paulo da Luz. Mais tarde destruí todo o edificado, que quiser alcançar a vida eterna, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa parte está escrita na Bíblia, né? Só, mas está escrito na vida e legado, o que antes foi a renúncia de Gautama, o Buda com maior poder, a negação, a obediência de Jesus Cristo. Eu obedeço à vontade do meu Pai Celestial. Jó 6:38. Segui a Ele. Há um grande conhecimento que não temerei divulgar para quem possa entendê-lo, obedecendo à vontade infinita. Paralisa-lhe a lei do karma. Conclui a cadeia renascimentos. Esgota-se o karma, terminou o abismo entre Deus e o homem. Refiro-me a um tema tão imensamente sublime como infinitamente sagrado, que não é possível aclará-lo, mas temos de evitar a profanação pelos egos poucos evoluídos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, como o irmão Gervásio falou aqui, né? Que Deus, muitas vezes, às vezes, eu já fui muito criticada por não ter nascido na doutrina, né? Que às vezes diz não, porque o Júlio não está entendendo mensagem. Eu não sei explicar, só Deus sabe. Não nasci na doutrina mesmo, né? Mas há 10 anos, praticamente quase 10 anos, tendo seguir o mais correto possível. Sei que a gente no mundo material às vezes faz alguns erros, mas a gente tem que tentar sempre melhorar, cada dia um pouquinho, né? E quando eu entrei para a doutrina, através que eu conheci o Júlio, mas nunca esperava que um dia Deus me desse a oportunidade, né? Essa oportunidade que Ele me deu, uma oportunidade única. Eu sempre digo, a oportunidade maior da minha vida foi essa. Isso eu posso dizer, não tem dinheiro, não tem trabalho, nada que como se diz, tudo passa, mas o aprendizado na doutrina é uma coisa que fica e cada dia a gente vai aprender mais. Estudando e pedindo para Deus dar os ensinamentos que nós precisamos. Então, como eu falei, são poucos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 22:14. Eis aqui o caminho, não quero ser dono de mim mesmo, senão senhor de mim mesmo. E para consegui-lo, não quero que atue minha vontade, senão minha vontade, sem pretender o absurdo de subordinar a minha vontade. A minha vontade, esta é a primeira chave para a obtenção dos poderes divinos. Enquadremos-nos dentro do critério que poderemos chamar perfeito, o que conduz à perfeição suprema, superior ao bem e ao não bem, aos quais transcende. Se observamos o ambiente que nos rodeia, deduzimos que a natureza toda obedece. E se nós observar, tudo obedece a Deus. Não cai uma folha se não for da vontade de Deus, né? Então, a natureza obedece a Deus. É pela vontade de Deus. Tudo está sujeito a leis, assim a divindade em todos, nada há livre, absoluto, tanto na ordem moral como no aspecto material. Esta é a trajetória que segue o Espírito único nos formas ilusórias. Para chegar ao que poderemos invocar como realidade, é imprescindível obedecer. Obedecer é amar, é estar em harmonia com tudo o que existe, sujeito à vontade única. Ninguém pode ser livre se antes não tiver obedecido ao ser infinito. Pela obediência chega-se à libertação, que é o primeiro degrau superior. O homem não deve pensar que ele cria e a unificação só requer conhecê-la como pré-existente, como a lei.
a unidade. Assim une-se a vontade divina com a vontade humana. A vontade humana se diviniza, renunciando até a mesma renúncia, negando até a mesma negação, obedecendo até a mesma obediência. O que obedece voluntariamente à vontade de Deus converte-se algumas vezes em segundos em sua vontade, imediatamente, dentro dos limites de uma grande lei oculta que lhe protegerá. Sua vida mudará totalmente e começa a verdadeira vida. Essa é uma palavra bem verdadeira. A vida da gente muda sempre. Às vezes a gente não percebe que a vida de nós muda se nós obedecemos, tentarmos fazer a vontade de Deus. Que a gente se fortifica mais para lutar pelas lutas diárias, que cada um tem suas lutas diárias. E às vezes eu penso, como é que eu consegui passar por tudo isso hoje? Fosse em outros tempos, eu pensaria assim, que eu ia chorar muito, que eu não ia nem levantar da cama, talvez. Mas a gente fica fortificado mesmo. É uma força que é inexplicável. Só Deus sabe explicar pra gente. Porque começa a verdadeira vida. Sua evolução mental lhe preparará a senda da felicidade interna. Desperta então a consciência superior, o eu aparece no mental. Chega-se a possuir o que não seria possível conseguir com todo o ouro do mundo. A tranquilidade de consciência, a vida será vista sob dois aspectos unidos por um nexo, o do mundo e o de Deus. A grande lei oculta jamais o abandonará, por mais que as aparências demonstrem o contrário. A luz irá aumentando, o espírito humano ficará transubstanciado em espírito divino. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Depois de ouvir, virá entrando no grande caminho do conhecimento, o único que conduz à meta, o mais rápido, até onde convergem todos os caminhos, o que seguiu Jesus Cristo e muitos outros sós, diferente em magnitude, divino reflexo do grande sol universal, ouvir-se a voz do silêncio. E aqui diz: há milhões de almas no mundo que ansiosamente buscam seu Salvador. Ele virá prontamente, porém somente até si. Não entrará no reino dos céus aquele que clame: Senhor, senão que faça a vontade do meu Pai Celestial. Não quero estender mais, porque mais tirei essa prévia que eu achei, apesar de não, como se diz, a gente não combina nada o que vai entregar de mensagem, mas Deus sempre deixa nós assim evoluído com o mesmo propósito sempre, né, das coisas. Isso é bem interessante, só quem está estudando mesmo, e eu sei que aqui cada um de vocês tem a capacidade de começar os conhecimentos e entregar a mensagem aqui. E graças a Deus por isso, que Deus dê mais aprendizado para mais pessoas aqui. Eu fico muito feliz que tem mais ajudantes na nossa seara, mais semeadores da palavra de Deus. Eu tenho mais uma outra prévia que eu tirei do outro livrinho das leis espirituais. Desde o qual os porta-vozes da verdade dizem aos quatro ventos, com o verbo e o exemplo, a nova forma de vida, a que se devem ajustar todos os homens, exemplos, irmãos e irmãs, se querem alcançar a suprema felicidade, a simples prática da obediência à vontade de Deus. E o primeiro degrau que nos prepara para o recebimento dos conhecimentos superiores, o qual se fundamenta uma negação do eu pessoal, para dar lugar que Cristo viva em nós, com o conhecimento do Pai. E assim vão se abrindo portas do ignorado para enchermos com a luz do infinito amor. Logo que conhecemos que somos irmãos, que nada é nosso, que o mundo é vaidade, e de que o maior bem é chegar a ser
completamente um só em Cristo e Cristo em Deus. Cada dia é uma vida que começa, é uma jornada rumo ao desconhecido, e antes do primeiro passo a gente acredita em Deus e vai na fé, acredita na nossa força, acredita no futuro, acredita no processo. Assim começa o nosso dia, acreditando que temos em nossas mãos todas as ferramentas para construir um dia maravilhoso, que seja de lutas, mas que não percamos a leveza, a capacidade da nossa fé. Que Deus nos encantar e cantar a alegria de estarmos vivos nesse mundo material, e esperamos nossa partida, nosso desencarne para o mundo espiritual. Um dia tentar melhorar cada dia um pouquinho para o dia do nosso desencarne, nós estar preparados, né? Que às vezes a gente escuta tantas coisas que acontecem, né? Às vezes a gente convive com as pessoas que têm muito medo de tudo, né? E eu principalmente já não tenho mais medo das coisas, assim. Eu sempre digo, se for da vontade de Deus, vai acontecer, né? Mas a gente fica forte fica preparado para as coisas, né? Sabe que se hoje o dia foi bom, não quer dizer que amanhã vai ser o mesmo dia, né? Bom, talvez tenha algumas lutas, mas tudo vai passar. A gente pensa assim, vai passar, e se for da vontade de Deus, nós vamos sobreviver, para de repente lá no outro dia ter um dia bom, ou de repente mais um dia com lutas, mas temos sempre preparado. Até para o nosso desencarne, né, nós temos que estar preparados. Que a gente não sabe a hora, mas Deus sabe a nossa hora. Que às vezes eu digo pro Júlio, quando a gente às vezes, por mais que esteja fazendo as coisas certas, a gente tem às vezes as lutas da gente, até uma dor, uma doença, né? Daí eu sempre faço a minha oração de Deus, se for da sua vontade, amanhã eu vou amanhecer boa. Se não for da sua vontade, o Senhor me leve, que eu desencarne. E às vezes o Júlio diz assim, como é que pode? Às vezes tu tá bem ruim, no outro dia tu já amanheceu. Se foi da vontade de Deus, ele quis que eu melhorasse, não fosse ainda, né? E assim é a nossa vida, né? Mas graças a Deus por tudo. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, tentando dar o nosso melhor e, pela vontade de Deus. Passo a palavra para o irmão Gervásio e agradeço por mais esse dia, mais essa reunião espiritual para nos fortalecer. Que alegria, graças a Deus, viu? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus é o que a gente tem que dar, né? Em tudo, todas as coisas, mas pelo que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar hoje aqui, graças a Deus. Quando a gente, fazendo na prática o exercício, meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu amo você, que energia boa a gente sentiu, né? Como foi dito, que bom que a gente possa levar esse meu irmão, eu te amo, eu amo você, para as pessoas da nossa família, talvez aquelas que a gente já não veja há algum tempo, que nem foi dito. Se estiver próximo, fala pessoalmente. Se não estiver próximo, liga, manda uma mensagem, mas faça. Vamos fazer a nossa parte prática, né? E essa fé inabalável, que a irmã Lourdes também falou, que a gente possa continuar cultivando, pela vontade de Deus, essa fé inabalável, que nos possa nos dar cada vez mais fortaleza para a gente seguir praticando esses ensinamentos ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja Cristã Primitiva, daquilo que de primeiro foi ensinado, depois perdido, extraviado, né? Depois reensinado pelo professor Ugarte, agora mais recentemente. E quando a gente olha a Lourdes, que traz o tema da luz e dá um depoimento que ela diz: eu não nasci na doutrina, mas eu recebi a maior oportunidade da minha vida, que foi conhecer a doutrina. Eu nasci na doutrina, graças a Deus. Mas talvez aqui tem gente que não tenha nascido na doutrina também. Isso não é, irmãos, isso não é nenhum demérito. Ter nascido, graças a Deus. Se não nasceu, graças a Deus, mas chega a hora de ser chamado de volta.
para esse caminho de regresso à casa paterna. Graças a Deus por isso. E o professor fala ali no tema à luz, né? Aqueles que se entregam para essa jornada, para essa busca, sua vida mudará totalmente, porque passaremos a viver a verdadeira vida. Olha que forte que é. E aqui eu quero, me lembrando agora durante a prédica dos irmãos, está assistindo a gente de Moçambique, o irmão Abel João de Copa, e eu quero pedir para os irmãos lembrem de orar muito por Moçambique, de uma maneira geral, pelos irmãos que estão abraçando a obediência a Deus lá em Moçambique, mas também pelo país inteiro de Moçambique, que tem atravessado momentos difíceis. Teve uma eleição recentemente, teve um time que ganhou a eleição, teve um time que perdeu, que não concorda que o outro tenha ganhado. Isso fez eclodir momentos muito difíceis para aquele país, de convulsão social, problemas nas maiores cidades, e isso está se fazendo sentido também para os irmãos que estão abraçando a doutrina lá em Moçambique. Não bastasse isso, agora há poucos meses atrás também passou um furacão, né, que também se encarregou de destruir um pouco que aqueles irmãos tinham. E aí a gente agradece a Deus, nós precisamos agradecer a Deus, mas às vezes a gente vamos puxar nossa própria orelha aqui no Brasil, a gente é um pouco egoísta às vezes. Porque nós temos a nossa casa lá de madeira ou de tijolos, tem uma cobertura de telha, pode ser telha de alumínio, de brasilite, de barro, não sei. Nós temos uma casa quentinha, nós temos quando faz frio, nós temos, ou quando chove, nós temos como nos abrigar dentro de casa, né? E muitos irmãos de Moçambique passam por dificuldades, às vezes a casa é apenas os paus levantados com a cobertura de palha, um tipo de palha. E quando dá uma ventania, como deu recentemente o furacão, tudo vai embora. Às vezes a gente é egoísta e a gente se esquece de agradecer a Deus, porque nós já temos uma casa, uma moradia onde morar. Alguns de nós têm carro, alguns de nós têm uma moto, alguns já têm bicicleta, que seja, graças a Deus se já tiver bicicleta. Ou alguns têm casa na praia, podem viajar, graças a Deus por isso. Mas e aqueles que às vezes não têm o que comer? E que tem filhos e às vezes está faltando o alimento na mesa. Então que os irmãos também lembrem de, ao mesmo tempo, de ajudar também aqueles que sentirem no coração, ajudem também pecuniariamente o trabalho do Instituto Semeadores, para que a gente possa também fazer na prática, levar na prática um pouco de consolo, que é aquilo que o Marcelo disse, apenas dizer, meu irmão, vai em paz. O cara chega, pede alguma coisa, tá bem, meu irmão, beleza, vou orar por ti, vai em paz. Mas faça um algo a mais. Você pode? Faz um algo a mais, ajuda um pouquinho mais. Porque se a gente tem o que comer à mesa, e às vezes fala a verdade, às vezes sobra, né? Fala a verdade, às vezes a gente faz sempre um pouco a mais, né? E não é um dia nem outro que às vezes quando a gente percebe, pai, isso que eu fiz a mais acabou estragando. Fala a verdade, senão acontece isso. Isso que às vezes foi feito a mais, ou que, sempre que quando faz a mais aproveita, né? Mas às vezes não. Aquilo que vai fora, às vezes pode fazer diferença na fome de alguém que está passando por muita dificuldade. Não só os irmãos de Moçambique que passam o trabalho, mas aqui próximo de nós também. Vamos fazer a nossa parte, porque exercitar o amor, exercitar essa obediência a Deus, para nós evoluirmos espiritualmente, é muito mais que dizer para o meu irmão, eu te amo. Faz alguma coisa por ele, se você pode. Ora sim, com certeza, ora por ele, mas faça algo a mais. E aqui eu queria, enquanto os irmãos entregavam a mensagem, eu estava me lembrando do cântico que nós cantamos antes. E aqui, lembrando dos irmãos de Moçambique, a gente cantava e dizia assim, eu oro por você. Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Você está lembrando de orar por todos os irmãos? Já que eu não posso apertar a sua mão presencialmente, já que eu não posso sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Irmão, conte sempre conosco. Nós vamos vencer o inimigo. Você vai ver. Um novo amanhã chegará. Poderemos nos encontrar e agradecer. Como é que vai ser esse encontro? Deus o sabe.
Pode ser que seja numa ocasião, numa oportunidade que Deus prepare caminho para a gente estar com os irmãos que a gente não pode estar presencialmente ainda aqui nesse plano físico. Pode ser também depois do nosso regresso à casa paterna um dia. Quem sabe nós vamos encontrar tantos outros irmãos que a gente não teve a oportunidade de estar juntos presencialmente. E o cântico fecha: de casa eu oro por você, você ora por mim. Nosso Deus é quem nos ampara, nem tudo é ruim, pois quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos orando, amparados na luz, com fé nas palavras do Cristo em Jesus, pois somente Ele pode nos salvar dessa ignorância do mundo, somente Ele pode nos salvar da materialidade do mundo, somente Ele pode nos conduzir de degrau em degrau, para que haja em nós um crescimento espiritual exponencial da palavra de Deus. Aí você vai dizer assim: ah, mas daquilo que Gervásio falou antes, quem sabe eu dar um passo para entregar mensagens também. Ah, mas parece que para ti é fácil, tu já está aí, fala com desenvoltura, tem uma habilidade com as palavras. Nem sempre foi assim, irmãos. Ninguém nasce pronto. É o próprio Deus que vai nos preparando. Agora, não pense que não há uma responsabilidade tão grande também neste irmão, que quando sobe ao púlpito desta ou de outra comunidade para entregar uma prédica, que às vezes é combinado: irmão, tu tem 10 minutos, irmão, tu tem 20, tu tem meia hora, ou tu tem a reunião inteira, não interessa. Não pensa que não há uma responsabilidade muito grande que pesa nos ombros da gente, porque a gente compreende como servo, não como homem, não como mulher, como servo de Deus. A gente se esvazia como um homem para que Ele possa agir em nós e entregar a mensagem. Mas como ser humano, a perna treme, viu? Como ser humano, a palma da mão soa um pouquinho pela responsabilidade que é entregar cada mensagem. E eu também quero deixar aqui para aqueles que estão entregando as suas mensagens, ou que estão começando, ou que vão começar a entregar as suas mensagens, no aspecto prático: sejam organizados no estudo, sejam organizados na leitura, sejam organizados na oração. Façam o melhor que puderem fazer, porque não tem meia boca, é fazer e fazer bem feito, e fazer com excelência o trabalho para a obra de Deus. Façam bem feito e se organizem de tal modo que você tenha controle das entregas de mensagem numérica, controle numérico, que é Deus que nos dá o controle de todas as coisas. Mas faça um controle para você saber, que nem, por exemplo, Gervásio, desde 14 de março de 2009, a primeira entrega de mensagem, vai fazer 16 anos. E talvez quando você estiver entregando mensagem há 16 anos, quase 16 anos, você vai estar com uma desenvoltura talvez muito maior que essa. E aí você vai dizer assim: ah, mas que bom, o Marcelo começou a entregar mensagens hoje. Você viu que mensagem diferente? É diferente, né? Irmãos, é o estilo de cada um. Deus vai te usar e vai te aproveitar dentro das tuas qualidades, dentro da tua capacitação, dentro do teu estilo. Talvez um irmão, uma irmã que possa entregar, vai entregar diferente do que o Gervásio entrega, e está tudo certo. Vai entregar diferente do que o Marcelo entregou, do que a Lourdes entrega, e está tudo certo. Não tem nada errado, são estilos, a gente vai moldando o estilo da gente. Com erros de português ou não, isso não é o mais importante. O mais importante é o aspecto espiritual. Mas seja organizado, para que você saiba que, por exemplo, a gente que administra o Templo de Santo André, a gente sabe que hoje, 18 de janeiro, é a reunião de número 207. 207. Por que se sabe que é a reunião de número 207? Porque existe organização e planejamento. De todas, desde a primeira reunião lá atrás, hoje é a reunião de número 207. E ao mesmo tempo eu sei, porque a gente anota todas as coisas, de todas as reuniões, quem presidiu a reunião, quem falou primeiro, quem falou segundo, qual foram os temas básicos que foram entregues. Se teve manifestação no final, a gente anota também para ter um controle disso. Isso é ser organizado. E com isso, o Gervásio sabe que nesta reunião está fechando 513 mensagens entregues, 513 prédicas entregues. Organização é fazer o melhor, porque nós estamos fazendo, não é de qualquer jeito, nós estamos fazendo para Deus.
entregar a mensagem para Deus, além de levar a instrução para os irmãos, é fazer o nosso melhor, é entregar o nosso melhor pela vontade de Deus, é esvaziar o homem, esvaziar o ser humano, para que o próprio Deus haja em nós e Ele entregue aquilo que tem que entregar. E não te assusta, Marcelo, a Lourdes já sabe, muitas vezes a gente vem com um tema preparado, muitas vezes, e a gente chega aqui para entregar a mensagem, começa a entregar a mensagem, e o tema, eu vou dizer o que acontece comigo, aparece às vezes uma cortina que embaralha o tema que está escrito aqui, a gente entrega uma outra coisa, e graças a Deus por isso. Se isso acontecer é porque Deus tinha uma outra coisa para ser entregue naquela reunião, e não aquilo que a gente às vezes preparou no papel, ou os tópicos que a gente preparou. A gente tem que estar pronto para ser usado por Deus. Eu comecei a primeira palavra nessa reunião: eis-nos aqui, Senhor. Que a gente possa compreender a importância de estar presente nas reuniões de culto, não apenas de corpo presente. Estar assistindo às reuniões pelo canal da obediência, não apenas de corpo presente na frente do celular, ou da televisão, ou do computador. É muito sério isso, irmãos. É muito sério mesmo, não é brincadeira. E se você está levando a brincadeira, está errando. E está errando muito. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Não é só de quem vem ocupar esse lugar aqui na frente, é de todos nós. E posso dizer isso com maturidade, porque a gente tem visto isso, porque esse crescimento que Deus tem dado em todas as comunidades. Quero agradecer também, eu vi que a irmã Eli, também o irmão Oscar, também estão assistindo a reunião hoje. Graças a Deus por isso, o irmão Oscar, que também trabalhou muito pela comunidade de São João Batista, em Novo Hamburgo, lá da rua Emoré, também está hoje presente assistindo a reunião. Nós agradecemos a Deus por isso. Quero avisar a Irmandade que no dia 15 de fevereiro, nós teremos aqui no Templo Santo André o batizado da irmãzinha Eloá. Nós vamos apresentar ela no templo, ela receberá o nome cristão. A Eloá é filha do Fernando Zenon e da Luana Grade, dia 15 de fevereiro. Então você não falte, vai ser uma reunião especial, nós vamos precisar muito das suas orações, da sua presença, para que num só pensamento a gente possa conduzir essa irmãzinha já com a proteção do Espírito Santo, para que a vida dela possa transcorrer dentro do caminho da obediência. Eu queria hoje também saudar, acho que tem alguém que nos visita pela primeira vez, né? Quem é que está nos visitando pela primeira vez hoje? Levanta, por favor. Nosso Mateus, né? Qual é o teu sobrenome, Mateus? Mateus Vilha. Mateus? Vilha. Bíblia. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado pela presença. Venha outras vezes, sempre que puder, venha, que a gente nunca volta vazio. Quando a gente vai numa reunião de cultos, quando a gente escuta uma reunião com atenção, a gente nunca volta vazio para casa. A gente sempre volta com o coração maravilhado de tantas coisas que a gente ouviu, de tantas coisas que o Senhor Deus preparou para nós. Nem tudo às vezes cai para nós, né? Mas alguma coisa bateu como uma luva para a minha vida, para a sua vida. Lembrem de orar também, irmãos, pelo irmão Paulo Aires, que quebrou a perna, acho que foi essa semana, né? A Tita ligou pedindo oração por intermédio da irmã Maria Bertolina, quarta-feira, vai fazer cirurgia, né? Ele quebrou, ela me falou quinta, ele quebrou quarta de novo. Quebrou quarta-feira, deve fazer cirurgia nos próximos dias, em Tenente Portela. Lembrem de orar por esse irmão, Paulo Aires. Lembrem de orar também pelos irmãos Luiz Luz, de Novo Hamburgo, também a irmã Eli Barcelos, também que tem pedido oração nos últimos dias, e o esposo lá da Ir, Carlota dos Reis, Rejane da Silva, de Palmitinho, a Nilza Jardim, que está fazendo procedimento de cirurgia nos olhos, João César Jardim, de Primavera do Leste, o Euclides e a Maria Helena, que também pediram oração agora no final da tarde. O Euclides até não estava muito bem ontem, né? Hoje não queria mais ser ruim, hoje amanhã ele teve que consultar e tudo. Acho que eu estava muito ruim para sair. Eu dirigi assim para mim, cabelo. Certo, e lembramos de orar também, além do Euclides e da Maria Helena, pelos irmãos de Moçambique. Eles também precisam muito, como eu disse, eu oro por você. Vamos orar por toda a humanidade. Pela irmã Cecília também, que ela está bem ruimzinha. Pela irmã Cecília, que também até nem pôde vir, né? A irmã Cecília precisou ficar em casa, né? Para reparar ela. Lembro de orar pela irmã Cecília, a eles também. Eu também pedi oração para mim. A Maria dos Reis também está muito ruim no joelho. Mais alguém quer aproveitar? Pedir oração? Eu também quero, irmão Gervásio, porque eu tive problema nos braços, que fiz tudo quando foi exame e nem apareceu o que pode ser. Vou fazer mais exame ainda, quero oração. Vamos orar pela irmã Rose também. Rose Quevedo, né? Sim. É isso?
Então peço que os irmãos se ponham de pé, pela vontade de Deus, para nós fazermos a nossa oração. Vamos evitar isso. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade... Oi? Diga. A Isa também quer pedir oração pelo pé dela. Isabela também pelo pé, tá certo, graças a Deus. Isabela é nossa filha. Recomeçando então a oração. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, nós te rogamos por teus instrutores, pedindo que o Senhor fale na boca deles e dê a eles tudo quanto é necessário para que possam continuar trabalhando pela tua doutrina, pela pregação do Evangelho do Reino em toda parte. E o conhecimento do Evangelho do Reino chegue a todos aqueles que estão inscritos no livro da vida. Fortifique as colunas para a edificação da tua igreja, Pai, e mande cada vez mais novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. E nos dê, Pai, o dom da fé e o dom das obras para que possamos trabalhar em bem da tua obra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os siglos dos siglos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo, os presentes, os ausentes, por todos os lugares da terra, onde se encontrem fazendo a sua santa vontade e invocando o seu Santo Espírito. Te pedimos, Pai, por todos aqueles que já nominamos aqui, que o Senhor conhece cada um, sabe as necessidades de cada um, Senhor. Visita cada um agora, Pai. Te pedimos por aqueles que se acham enfermos, tanto espiritual quanto materialmente, que pedem por sua saúde, que o Senhor os ampare, melhore e os cure, se assim for da tua santa vontade. Fortifica, Pai, todos os membros deste corpo. Fortifica a todos nós para que nós possamos seguir evoluindo em conhecimento. Vai nos dando, Senhor, cada dia mais da tua obediência a Deus, cada dia mais do teu conhecimento, para que nós possamos ir levando adiante esse tesouro maravilhoso que chegou até nós. Te pedimos por todos os irmãos que viajam, para que possam ir e vir sem nenhum impedimento, pelos nossos parentes segundo a carne, por todas aquelas pessoas que o Senhor nos colocou como companheiros de jornada. Também pedimos por todos os governos da terra, Pai, para que haja paz e tranquilidade, não só o governo do Brasil, mas o próprio Moçambique, que falamos há pouco, para que todos aqueles homens postos em cargos de dignidade possam trabalhar e governar com justiça e equidade, e assim haja paz entre todos nós, e havendo paz, terreno fértil, para que nós possamos continuar levando adiante a doutrina da obediência a Deus. Te pedimos, Senhor, pelo rebanho desta localidade, em Portão, e das demais comunidades que obedecem a Deus. Proteja cada um, Senhor. Ampare, livra-nos das ciladas do inimigo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Senhor, o Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos, Senhor, o perdão, e os que puderem ajoelhar as joelhas. Pedimos, Senhor, o perdão de nossos pecados, nossas rebeldias, nossas desobediências, quer consciente ou inconscientemente, que nós tenhamos praticado. Se cometemos tais erros, Senhor, perdoa-nos, Pai, mas nos ilumina de volta no teu santo caminho. Nos reconduza de volta, Pai, no teu santo caminho. Nos dê, Pai, da tua memória diariamente, para que nós possamos, em vários momentos do nosso dia, não só ao levantar e ao dormir, mas por várias vezes durante o dia, nos dê o pensamento, Pai, que vem de ti, para que nós possamos levantar esse pensamento dizendo: Senhor, pela tua vontade eu vou fazer isso. Senhor, pela tua vontade eu vou fazer aquilo. Senhor, ampara-nos, protege-nos, Pai, e que nós possamos orar a Ti várias vezes por dia, para estarmos blindados por Ti, pelos Teus santos anjos. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, que o Senhor afasta de nós tudo aquilo que o Senhor sabe que não convém, tanto material quanto espiritual. Afasta de nós todos os espíritos encarnados quanto desencarnados, e que só nos acompanhe o Senhor e seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor Jesus o Cristo chegaram até a Ti. Livra de nós aquilo que não convém, o ódio, a raiva, a inveja. Faça-nos, Senhor, Tu e nós liberar o perdão. Faça-nos, Pai, a todos nós olhar os nossos irmãos, companheiros de jornada, e dizer a eles: eu te amo, como foi dito hoje.
tenha essa paciência, essa calma, essa tranquilidade, mas ame o seu irmão sem esperar nada em troca. Ame o seu familiar, mesmo aquele que tenha feito alguma coisa contra um de nós, ame sem esperar nada em troca. Perdoa, porque o perdão vem de ti, Pai. Como tu mesmo ensinaste, quando alguém faz alguma coisa contra nós, além de oferecer a outra face, nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso mostra, Pai, como o teu coração é gigante e o nosso ainda é infinitamente pequeno. Te pedimos, Pai, que nos livre das pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós as tormentas de chuva, de vento, de pedra, as tormentas, as inundações. Livra de nós, Senhor, as guerras, as epidemias, as revoluções e todos os temporais, espirituais e materiais que o Senhor sabe que não convém. Para que nós possamos, Pai, de degrau em degrau, ir crescendo em conhecimento, ir ocupando os espaços que tu tens preparado para nós, para que nós possamos, inspirados por ti, Pai, cada um de nós, compreendendo que somos soldados deste grande exército espiritual, para que nós possamos compreender que todos nós temos responsabilidades para com a tua doutrina, e todos nós podemos fazer alguma coisa, por maior ou menor, em prol da divulgação da doutrina da obediência a Deus por toda a face da terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. De pé, pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar. Que alegria, né, poder estar reunidos. Que alegria poder estar ouvindo aí a palavra de Deus. Como irmãos em Cristo, os que estão presencialmente aqui, como também os que nos assistem pelo canal da audiência, é realmente um momento especial demais. Que a gente possa estar juntos muitas outras vezes. Quarta-feira teremos reunião em Porto Alegre, no Templo de Santo Estevão. Sábado próximo teremos reunião em São Leopoldo, no Templo São Marcos. E assim, aqui em Portão, no primeiro e no terceiro sábado, sempre de cada mês. Se algum irmão ou irmã teve alguma revelação, alguma manifestação, quiser dar o seu testemunho, o seu agradecimento, este é o momento que nós chamamos de compartilhar. Então, tem a palavra neste momento os irmãos e as irmãs de Cristo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus Maria por Bertolina. estar junto com os irmãos, e 1000 vezes agradecer a Deus por todas as bênçãos que tem dado, que tem recebido, por saúde, por tudo, na minha família, para mim. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus. 1000 vezes agradecer a Deus, disse ela. Graças a Deus. Eu quero dar graças Marília. a Deus, porque por ver a evolução da nossa filhota, né? Cada vez que ela vem na igreja, por ela ter trazido um amiguinho hoje aqui, ela convida já as pessoas para vir, por notar nela a vontade dela, até mesmo de passar, trazer uma mensagem, das orações que ela faz, dela estar soltando a voz para cantar, coisa que ela não fazia, parecia um engenho mais quando chegou aqui. Também quero dizer assim da alegria que eu sinto pelo meu irmão e amigo de 34 anos ter ido até lá e entregado uma mensagem. Uma história grande de vida, né? Eu senti assim muito a presença, assim, eu sei que talvez nem possa passar com a mãe, sabe? A alegria que ela ia sentir se ela estivesse aqui. Quantos anos puxando o Marcelinho para a igreja, né? Então, uma alegria grande. Então, hoje eu estou no lugar dela, me sinto como se eu estivesse no lugar dela, tá? Aqui, como, sei que, sei lá, é uma alegria muito, muito grande. É isso. Graças a Deus. Como é que é o nome da mãe do Marcelo? Dona Miriam. Pode ter certeza que espiritualmente
certamente as boas vibrações recebidas hoje, certamente também emanaram daquele coração generoso dela, com Foram certeza. anos, né? Mais algum irmão, irmã? Irmã Nelly? Eu estou feliz que consegui vir aqui hoje. Graças a Deus. Mas eu não sei o que está acontecendo comigo hoje. Eu cheguei aqui, eu tenho vontade de chorar. Uma coisa assim, eu tenho um testemunho muito grande para dar. Daí assim, não posso falar igual demora. E porque nem ele falou, né? A gente tem que ajudar os outros. Eu estou sempre ajudando. Todo dia as pessoas me ligam, me pedindo oração, e eu estou sempre orando pelas pessoas. Gente lá de Palmitinho me liga, me pedindo, eu tinha um primo, ele estava no hospital, ele fez 4 cirurgias, eles acharam que ele não ia morrer. E a mulher ligou para mim e disse, eu acho que não vai ter mais jeito. Eu disse para ela, não pense assim. Confia em Deus, que Deus é tudo na nossa vida. Entregue nas mãos de Deus, Deus que sabe, e ajuda Ele. Ele vai ficar bem. Eu vou orar por Ele. Ela disse, ai, Lili, tu ora, porque eu sei que eu sabia que tu orava pelas pessoas. Ore sim, e vou orar por Ele. No outro dia ela me ligou, ele estava em casa. Oh, graças a Deus. Eu disse, graças a Deus, coisa boa. Daí passou acho que uns 4, 5 dias, ela me ligou. Disse, Lili, tu sabe onde é que está o Cláudio? Daí eu disse, aonde? Está lá tratando dos pintinhos lá na Já casa. estava trabalhando. Estava trabalhando. Eu disse, eu não acredito, isso é verdade. Eu só disse para ele, se cuidar, né? Não, mas ele está bem. Bicho, graças a Deus, ela disse, graças a Deus. E não sei por que hoje eu estou nervosa, sei lá, não sei. Já pedimos oração pela irmã, que a comunidade lembra de orar também pela irmã. Porque a gente às vezes sente realmente, assim como temos a necessidade do riso, tem momentos que às vezes a gente precisa extravasar em lágrimas, e não tem nada errado, não tem nada errado nisso. Ninguém vai também derramar lágrimas espalhafatosamente, não é isso que eu estou falando, né? Mas se o sentimento é um sentimento genuíno, deixa sair para fora para poder aliviar talvez aquela tensão de alguma coisa que esteja pressionando, até quem sabe, tanto para as coisas do mundo, né, da família, dos amigos, mas também espiritualmente. Lembramos de orar mais por essa irmã. Mais algum? Gisele, por favor. Gratidão, né? Gratidão a Deus, porque eu nunca imaginei que eu ia ver ele aí na frente, né? Pegando, assim. Tipo, é um sonho, né? Então, só gratidão mesmo a Deus, em primeiro lugar, né, por isso, por estar vendo, né? Graças Só a Deus. gratidão mesmo. Talvez o pessoal que viu o Marcelo entregando mensagem hoje, caiu de paraquedas aí no púlpito, né? Não. Já faz mais de 4 anos que eles estão na comunidade, mais de 4 anos nos ajudam. A Gisele, que acabou de falar, é a nossa segunda secretária, não secretária, né? Secretária. Nossa secretária executiva da diretoria do templo, está no 2º mandato já. Então, é um trabalho que a gente vai se doando, a gente vai fazendo, mas Deus vai nos acrescentando também. Mais algum irmão, irmã? Irmão Gardel? Eu quero agradecer a Deus também por tudo que foi pregado aqui, foi dito, né? Por todo o trabalho que ocorreu na noite de hoje, e também principalmente, né, pelo discernimento que nos é dado a cada culto, né? E às vezes a gente escuta muitas vezes a mesma coisa, a mesma passagem, e a cada dia a gente tem um pouco mais de discernimento. Então também quero agradecer por isso, por todos os esclarecimentos, né, que nos levam cada vez mais a estar em harmonia com a vontade de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, Gardel. Eu quero agradecer por estar aqui, por nossa chegada até aqui, pela vontade de Deus. E cada reunião que eu sempre entrego uma mensagem, eu me sinto fortalecida e agradeço muito, porque cada dia é diferente, é uma oportunidade. E referindo ao irmão ali, eu também só tenho a agradecer a Deus, porque mais um enviado de Deus para nós seguirmos uma jornada no propósito. Somente agradecer mesmo.
E que nem o irmão falou ali, não é, ninguém cai de paraquedas. Eu já passei por todo, bastante, o irmão sabe, né? 2, 3 anos atrás, né? Também fosse a minha vontade própria, não, eu relutei muito, mas Deus foi me mostrando que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que atender ao pedido. E é assim mesmo, é aos pouquinhos. No começo eu tinha muita vergonha, que eu nem olhava para frente, né? Mas aos pouquinhos Deus vai ensinando nós, e nós vamos, quando nem se for conta, já está. Deus prepara nós, com toda certeza. E eu agradeço muito por tudo isso. Graças a Deus. Testemunho humilde também. Mais algum irmão, irmã? Então, até pelo adiantado da hora, vamos nos pôr de pé para encerrarmos a nossa reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos, misericórdias, auxílios, amparo, proteção, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E agora, Pai, despeça-nos em paz. Vá à frente, Senhor, com as tuas santas hierarquias, protegendo o nosso caminho de regresso aos nossos lares. Nos dê, Senhor, os próximos dias favoráveis, que o Senhor nos dê da tua tranquilidade para que nós possamos desempenhar, Pai, aquelas funções que nós precisamos desempenhar no nosso trabalho, nas afazeres que nós temos, que o Senhor esteja à frente da nossa vida. E nos dê, Senhor, longanimidade para a gente poder ter o trato de lidar com nossos familiares, que às vezes a gente até é propenso a explodir muito mais facilmente, às vezes com alguém que está próximo de nós em casa, de que com alguém de longe, mas ensina-nos, Pai, a ter da tua paciência, da tua longanimidade, da tua tranquilidade, Pai, para que nós possamos também em casa darmos um bom testemunho e sermos também melhores a cada novo dia. E em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, declaramos encerrada a nossa reunião de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém.